salve resenheiros, tudo bem com vocês? Nós aqui mais uma vez para mais um vídeo, sejam todos muito bem-vindos aí. Mais uma vez aí falar sobre Campeonato Brasileiro, né? Essa nona rodada que começou aí nesse meio de semana, após essa data FIFA que tivemos aí, 2 semanas sem jogos aqui, né? Os nossos campeonatos nacionais aí, então retornando aí para competição, vamos falar um pouco aí sobre esse começo de rodada, né, que se iniciou na quarta-feira e vai concluir hoje na quinta-feira. Então, bora lá para mais um vídeo e sejam todos muito bem-vindos. É isso aí, galera. Vamos lá, falar dessa nona rodada do Campeonato Brasileiro. Antes da gente começar a falar da rodada, galera, vamos lá para o apoio de vocês aí, né? Quem já for inscrito, deixa aí o seu like aí no vídeo, que ajuda muito a gente. Quem não for inscrito ainda, estiver dando aquela passadinha aí, gostou do vídeo, se inscreve no canal, curte, compartilha, que tudo isso aí vai ajudar muita gente, beleza? Então é isso aí, galera. Vamos lá, começando a falar aí dessa nona rodada. Começou ontem, dia 1º de abril. Vamos começar aí falando aí com os jogos aí. Você quer abrir por qual jogo? Nessa rodada nova. Vamos lá, Botafogo 3, Mirassol 2. Aí tivemos o empate de Internacional e São Paulo 1-1. Bahia ganhando do Atlético Paranaense por 3-0. Cruzeiro também, mesmo placar, ganhando por 3-0 do Vitória. Coritiba e Vasco empatando também 1-1. E mais um placar aí com 3 gols, né, que foi o Fluminense 3, Corinthians 1. Então, dos placares aí que eu passei aí, fala aí, manda aí qual que você quer comentar primeiro. Então vamos lá, já vamos começar falando desse vexame, dessa naba aí do Corinthians aí, né? Que mais uma vez, 10 dias apenas treinando para o professor Pardal chegar e fazer o que ele fez ontem. Essa escalação medonha, essa escalação bizarra, esse time nojento que foi a campo ontem. Incrível, cara. Incrível. É incrível como o cara fica 10 dias treinando com esse elenco e depois de 10 dias não chega a levar nem perigo pro Fluminense. A gente sabia, claro, da dificuldade contra o Fluminense no jogo de ontem, lá no Rio de Janeiro. A gente sabe que o Fluminense é um time que hoje é bem treinado, é um bom elenco, mas também, assim, com todo respeito ao Fluminense, cara, o Corinthians foi muito vergonhoso, muito vergonhoso. O Fluminense ele praticamente passeou contra o Corinthians em campo ontem. O Fluminense ele praticamente chegava a hora que quisesse na área adversária e concluía gol. Foi 3-1 porque o Fluminense, no meu ponto de vista, tirou o pé, cara. Então, assim, a culpa disso tudo aí pra mim, e acredito que pra muito corintiano, é do professor Pardal. Escalou muito mal o time mais uma vez e ele não entendeu ainda que não tem como o Bidon e o Garro jogar no mesmo time, não tem como os dois serem titulares. Ele não entendeu isso ainda. Então, assim, se ele não entendeu isso ainda, professor Pardal, pega o seu chapéuzinho, vai embora, cara. Vai embora. Então, não dá mais. Não dá mais. Não, já não. Diferente do seu treinador aí que ficou 6 meses, ele já tá há um bom tempo aí no Corinthians já. E ganhou títulos, né? Diferente do seu aí que veio pra tapar buraco, não conseguiu nada e continua, deixou o seu do mesmo jeito que pegou. Mas enfim. Não, mas a pauta agora é do time que perdeu por 3-1 pro Fluminense. Vamos deixar pra falar de coisa trágica depois. Não tem problema. Você tá falando de treinadores aí, eu tô falando. O seu, do mesmo jeito que pegou, deixou. Então, e nem ficou um ano. Não chegou nem a completar um ano para isso, mas enfim. Então é isso. Mexeu muito mal de novo. 10 dias, o que me deixa inconformado. Apenas treinando. Para quando chegasse no jogo a gente pensasse que fosse ter algo diferente, que o time ia estar melhor. Mas é aquilo, né? Ele ainda não soube dosar o mesmo time que joga em mata-mata, ele não soube implementar isso ainda num time de pontos corridos. Então, o mesmo campeonato vergonhoso que fez o ano passado,
já vai, no decorrer desse campeonato, a gente já vai vendo que nada mudou do ano passado para esse ano, infelizmente. Depois desse processo de fritura que você fez com Dorival Júnior aí, você já sente um cheiro de Tite ameaçando ele aí? Não, Tite eu acho que também não volta não. Boa parte da torcida, assim como eu, também não é a favor da volta dele. E acredito que se o nome dele for ventilado aí nos bastidores do Corinthians, eu acredito que a torcida vai ter uma conversa séria com os dirigentes. Assim como eu vi uma matéria também agora há pouco aí, já vi que a torcida organizada já estava em frente ao CT para cobrar novamente os jogadores e a comissão técnica. Acredito que eles não deixariam aí nem sequer o nome do Tite ser ventilado aí nos bastidores aí, por uma possível, né, eventual demissão aí do Dorival Júnior. Lembrando que tem o próprio Vojvoda também, né? Já que você tocou no nome do Santos aí, tem o próprio Vojvoda aí que ainda está à disposição também. Né? Tem até o próprio Crespo aí do São Paulo. Tem bons nomes aí, cara. É que o Crespo. É que o Crespo ele criou uma identificação com o São Paulo, né? Eu não sei se a identificação aí com o São Paulo, né? Até porque na primeira passagem ele ganhou o título. Enfim, não sei aí como que seria, né? Essa questão do Crespo. Mas enfim, nada que também... Do Emiliano Martins, né? Emiliano Dias, aí... Dias, que inclusive estava no jogo ontem, né? Inclusive ele estava lá no jogo ontem, estava no Maracanã ontem. Muito bem. Bom, e assim, apesar dessa apresentação horrível aí do Corinthians que tomou essa ataca aí do Fluminense, como a gente já tinha falado, né? Tem um bom time, tem um bom elenco e está sendo bem treinado, cara. Então, assim, o Zubeldia aí começa com um ótimo trabalho no Fluminense, né? Acredito que seria bom até fazer um comparativo, né, do começo dele no São Paulo e o começo dele no Fluminense para a gente ter uma ideia aí do percentual do aproveitamento do Zubeldia, mas a princípio vem fazendo um bom trabalho aí, tem tudo para manter esse bom trabalho e levar o Fluminense aí, como a gente já tinha falado, aí, pelo menos ao G6 aí da competição, né? Então, méritos aí pro Fluminense também. E acho que o Fluminense vai longe aí nesse brasileiro, cara. Corinthians que foi tão vexatório. Você vê, já tava com 2-0 adversos no placar aí. Aí na volta do jogo, o Alan, né? Infantil demais. Infantil demais. Faz aquele gesto obsceno. Depois aquele arranca-rabo lá com o jogador do Fluminense, me esqueci o nome agora. O juiz deu um amarelo para cada um, saiu barato. Aí o cara em seguida me faz aquele gesto obsceno, com câmeras pelo estádio inteiro, com o VAR ali de olho, na frente do árbitro inclusive. Você vê que o cara ele é despreparado, você vê que o cara ele é infantil. O cara trabalha com isso praticamente a vida inteira e não sabe ainda quais são as regras do futebol. Então é ridículo, é ridículo. O torcedor flamenguista ele deu graças a Deus quando o Corinthians contratou esse ridículo. Bidon é outro também que parece que subiu pra cabeça aí, a final da Copa do Brasil. Subiu pra cabeça. O cara dando passezinho de calcanhar. O seu Bidon também é muito infantil. Mas enfim, né? O Garro também, cara, é irreconhecível. Nem se compara aquele Garro de quando chegou, né? O Garro ele não tá acertando um passe de meio metro de distância, ele consegue acertar mais. Então tá difícil. Mas enfim, no meu ponto de vista, assim, a derrota de ontem fica muito por conta do professor Pardal mesmo. Beleza. Vou passar pro próximo, né? Falar aí sobre resultados positivos aí. Cruzeiro, né? Cruzeiro que ganhou de 3-0 do Vitória. Primeiro jogo aí com o técnico novo, né? Técnico português aí. Cara, agora eu acho que... E assim, ele veio no momento certo, né? Eu acho que o Cruzeiro fez a troca no momento certo. Aproveitou bem essa data FIFA aí. Fez uma contratação, porque a gente sabe da questão financeira do Cruzeiro aí.
é um time que também não fica muito para trás de Palmeiras e Flamengo. Então a gente sabe do poder financeiro do clube hoje. E, cara, com isso daí em mãos, os caras têm à disposição deles poder de fazer uma contratação que nem foi feita, né? Então, assim, Cruzeiro, já logo na estreia do seu novo técnico aí, conseguiu uma vitória importante por 3-0. É claro que foi contra o Vitória, né? Vitória da Bahia, que é um dos cotados aí para brigar mais uma vez contra o rebaixamento nessa edição do campeonato. Mas, enfim, fez o dever de casa aí, estreou bem aí com o seu novo técnico e agora eu acho que vai começar uma escalada aí nessa tabela do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro foi muito bom sem estreia. Tudo bem que os 3 gols foram ali no primeiro tempo, né? Mas já definiu o resultado já no primeiro tempo. Então acredito que já começa ali a aparecer um pouco ali da cara do Arthur Jorge ali com o time do Cruzeiro. Cara, é um bom treinador. A gente viu aí no ano de 2024 aí à frente do Botafogo. E agora com esse elenco do Cruzeiro, que no meu ponto de vista é um elenco muito bom, eu acredito que ele vai fazer um grande trabalho. Acho que agora ele recupera o Cruzeiro e agora depende do Cruzeiro aí, dele mesmo, fazer um bom trabalho. E o Cruzeiro daqui a pouco está lá na parte de cima da tabela. Que também não vou ser... vou dizer aqui, viu, John? Acho que não demora muito não, cara. Não demora muito não para daqui a pouco o Cruzeiro tá ali na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Então acho que até a parada lá antes da Copa, eu acho que o Cruzeiro já vai estar ali pelo menos entre os 6 ou 5 primeiros do campeonato ali. Cara, não duvido. Então, vamos ver, né? O que vai dar desse trabalho do Arthur Jorge aí, novo comandante do Cruzeiro. Uma outra vitória por 3-0 também foi o Bahia para cima do Atlético Paranaense. Bahia que também está precisando dar uma resposta aí para o seu torcedor, né? Bahia que está vindo de resultados negativos aí, depois também de vencer o campeonato estadual, né? E conseguiu essa vitória aí elástica para cima do Atlético Paranaense, que também é outro time muito limitado, né? Muito limitado, mas independente disso, o Bahia fez sua obrigação, fez o dever de casa, ganhou por 3-0, recuperar a confiança aí do Rogério Ceni à frente do time e também do próprio time. E, cara, é um time também que vejo que vai brigar até o fim do campeonato ali para estar brigando entre os 6 primeiros. É claro que não vejo como um candidato ao título, mas sei sim que vai brigar até o fim aí para estar entre os 6 primeiros. Então, boa vitória para o Bahia aí também, que retorna ao caminho das vitórias aí. Vamos ver também como é que vai ser, né? Se vai conseguir manter esses resultados positivos aí ou se vai oscilar mais uma vez, né? Cara, o Bahia e o Rogério Ceni se casaram muito bem, né? Os dois se deram muito bem aí. Rogério Ceni, eu acho que já tem uns 3 anos à frente do Bahia, não me recordo bem. Cabeça eu não me lembro, mas é bastante tempo já. Vem bem como treinador ali do Bahia. Se bem que do Bahia a gente não pode esperar muito mais do que isso, né? Fica ali entre os 8 primeiros do Campeonato Brasileiro, belisca ali uma vaguinha na Libertadores ou na pré-Libertadores e nada mais que isso também. Fora do comum, títulos aí que o Bahia pode ganhar esse ano, já no meu ponto de vista, foi o Campeonato Estadual, que já foi campeão, inclusive, e agora a Copa do Nordeste, né? Que se você comparar ali, fazer uma comparação de todos os times do Nordeste que disputam aí a Lampions League, o Bahia, para mim, é o que tem o melhor elenco. O Fortaleza já iniciou a Série B aí, capengando, já ali na zona de rebaixamento. Ceará também já estreou não muito bem na Série B. Vitória a gente está vendo aí que é esse time, um time limitado, um time fraco. Então é isso. O que se espera do Bahia é isso, Campeonato Estadual e Copa do Nordeste. Fora isso aí, é uma vaguinha na pré-Libertadores ou na fase de grupo da Libertadores aí. O que... É o máximo que a gente pode esperar do Bahia. É um clube aí que, por mais que o Rogério Ceni venha fazendo um grande trabalho, mas não dá para dizer que o Bahia briga por título, não. Fora de cogitação. Bom, e vamos virar a página e falar do... Você falou de times aí que estão lá embaixo, vamos falar
Botafogo e Mirassol, né? Botafogo que não tem uma situação complicada, tá uma zona administrativamente falando aí na frente do clube aí com o John Textor, né? Esse modelo de SAF aí que agora começa a escancarar aí um monte de problemas, mas dentro de campo conseguiu uma vitória aí suado, né? 3-2 para cima do Mirassol, e o Mirassol que tem um começo de temporada tenebroso, hein, cara? Mirassol que não conseguiu nem se classificar, como a gente já tinha falado aqui, para as fases finais do Campeonato Estadual, já está na zona de rebaixamento. Depois dessa derrota aí nessa rodada, vai continuar na zona de rebaixamento e é preocupante, né? É preocupante porque logo mais começa aí a Libertadores, que bravamente ali o Mirassol conseguiu no campeonato passado uma vaga direta para Libertadores, mas cara, é um começo de temporada realmente bem tenebroso e acho que se continuar desse jeito aí, não sobrevive à fase de grupos da Libertadores. Então, momento bem delicado para o Mirassol, que aí conseguiu mais uma derrota, né? Então, é bem complicada essa situação no momento aí do Mirassol. Começa mal, né? Começa muito mal o Campeonato Brasileiro. É o penúltimo colocado agora. Dependendo do jogo entre Santos e Remo hoje, em caso de empate nesse jogo, o Mirassol já pega a lanterna do Campeonato Brasileiro, que por enquanto está com o Remo, né? Mas é preocupante, cara. É preocupante. Pela situação do Botafogo, tudo que vive internamente foi um baita de um resultado. A gente viu aí que teve um jogo atrasado pelo Campeonato Brasileiro contra o Atlético Paranaense, que perdeu por 4-1, mas agora dá uma bela resposta dentro de casa, uma vitória importante aí, e querendo ou não dá uma respirada melhor no Campeonato Brasileiro, que já vinha também inclusive de vitória em cima do Red Bull fora de casa, agora ganha também do Mirassol, então dá aquela respirada, dá aquela acalmada nos ânimos aí do elenco para continuidade do Campeonato Brasileiro, né? Botafogo que não vive uma situação muito bem internamente, mas externamente é isso. Não vamos esperar muito do Botafogo também não, porque é isso aí. Acredito que o Botafogo não vai ficar na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, mas esse resultado ontem em cima do Mirassol deu uma bela respirada aí pro time do Botafogo. Concordo com você, não vai ficar na parte de cima da tabela. É que assim, né, cara, a gente vê que os caras conseguiram montar um time que encaixou, inclusive com o Arthur Jorge, que hoje está no Cruzeiro, e foi campeão do título nacional, Campeonato Brasileiro, e também da Libertadores, né, um título inédito. Então, assim, em questão de menos de 2 anos, o time já está nesse estado, é bem preocupante, né? Então a gente vê que a coisa ainda vai degringolar mais, eu acho, né? Então, enfim, é o que tem para hoje para o torcedor botafoguense, né? E agora vamos, para finalizar e falar dos 2 empates que tivemos aí entre Internacional 1, São Paulo 1, e também o Coritiba, né? Em empate com o Vasco aí, em 1-1 também, jogo disputado em Curitiba. O Vasco que mantém ali com o Renato Gaúcho à frente do time ali, pontuando mesmo fora de casa. Então o Vasco é uma boa surpresa para o campeonato aí, desde que Renato Gaúcho assumiu, né, cara? Então conseguiu pontuar fora de casa, né? É claro que uma vitória seria mais interessante, mas vendo do que o Coritiba tem feito também dentro do campeonato, acho que um resultado bom para o Vasco, né, dentro das suas limitações também. O Renato Gaúcho que à frente do Vasco, se eu não me engano, ainda não perdeu, né? Não. Então, vem fazendo um bom trabalho com o que tem, com as ferramentas que tem. O Renato Gaúcho vem fazendo um bom trabalho à frente do Vasco aí. Para muitos que esperavam que o Vasco iria cair, já o cenário é completamente diferente. Um empate fora de casa, querendo ou não, cara, é você pontuando. Você pontuando fora de casa no Campeonato Brasileiro é muito importante, sim. É muito importante, sim. Então, na situação do Vasco, você pega um Coritiba fora de casa, é um baita de um resultado. Então, bom resultado para o Vasco. Para o Coritiba, eu não diria que foi um bom resultado por se tratar de jogar em casa, né? Então, quando se trata de jogar em casa, a gente espera aí que os mandantes busquem os 3 pontos, e não foi o caso do Coritiba. Então, para o Coritiba, o resultado não pode ter sido positivo pelo fato de jogar em casa. Agora, para o Vasco, um grande resultado.
Falando de resultado na frente como já disse aí, do Renato Gaúcho, que continua sem perder no comando do Cruz Maltino. É isso aí. E dos jogos de ontem, para finalizar, o empate entre Internacional e São Paulo por 1-1, né? O Internacional que ficou à frente do placar aí boa parte do jogo, São Paulo conseguiu um empate ali mais perto do final e que deu um alívio também para o Roger Machado, né? Que já vem de 2 derrotas seguidas aí. A gente sabe como o Campeonato Brasileiro é um moedor de técnicos aí, então já estava com o sinal de alerta ligado, mas com esse empate sendo fora de casa, acho que dá uma aliviada, baixa um pouco a poeira aí pro São Paulo aí, que vai brigar pela metade da tabela ali. Acho que não vai conseguir alcançar grandes posições, não. Tem também os seus defeitos, o elenco também não é muito técnico, é um elenco limitado e acho que vai fazer com que o São Paulo fique ali no meio de tabela. E dependendo muito aí da boa vontade do Roger Machado, né? Que é um técnico também bem limitado. Acho que São Paulo errou na troca, sempre eu vou estar citando isso daqui aqui. Mas enfim, conseguiu um ponto aí. Eu acho que a poeira pro lado lá do Morumbi lá vai baixar um pouco esse empate. É aquilo, né? O Roger Machado, ele precisa dar uma resposta pro torcedor aí o quanto antes. Desde quando assumiu o São Paulo ali, que ele começou a dar a cara dele ali nesse time do São Paulo, que o São Paulo já não consegue resultados positivos dentro do Campeonato Brasileiro. Eu acho que são 3 jogos aí dentro do Campeonato Brasileiro sem vencer, né? Acho que são 2 derrotas e esse empate aí de ontem contra o Internacional. Mas é aquilo que eu falo, um empate fora de casa é um bom resultado, é um grande resultado. Mas no caso do São Paulo eu não posso garantir que seja um grande resultado assim, porque é aquilo, precisa dar uma resposta para o seu torcedor. Então é aquele clube grande, vive de pressão, é sempre pressionado pela torcida, treinador é sempre pressionado pela torcida. Com o Roger Machado não está sendo diferente, até mesmo porque a gente vê aí nas últimas entrevistas aí que ninguém entendeu nada das últimas entrevistas coletivas dele aí. Nem ele entende. Então, um treinador desse, cara, com todo respeito aí ao profissional Roger Machado, à pessoa Roger Machado, mas um profissional assim, ele não pode estar à frente de clubes como São Paulo, como Corinthians, como Internacional, como Santos. Não pode, cara, não pode. Para treinar uns times desse aí tem que ser um treinador mais cascudo, um treinador que não fica passando a mão na cabeça de atleta e não fica aí se embananando na hora de fazer uma entrevista. Então, também vale muito lembrar, você foi muito bem aí falando que vale sempre bem lembrar que a troca que o São Paulo fez entre Crespo para o Roger Machado foi uma péssima troca, e eu também concordo com isso. Acredito que o torcedor São Paulino também concorda com isso, porque quando o Crespo começou, quando ele começou a melhorar esse time do São Paulo, aí vem e acontece essa troca. Então o São Paulo deu um tiro no pé e começa a pagar caro por isso. Com certeza. Bom, mas é isso. Vou só agora citar então os jogos de hoje, que vai finalizar essa 9ª rodada aí, e aí a gente volta posteriormente para falar também desse encerramento dessa 9ª rodada aí, com mais vídeos aqui no canal. Então teremos hoje às 19 horas Santos recebendo o Remo na Vila Belmiro, a Chapecoense recebendo o Atlético Mineiro, aí às 21h30 líder Palmeiras recebendo o Grêmio e o Red Bull Bragantino recebendo o Flamengo. Então esses são os jogos que encerram a rodada de hoje. E posteriormente também faremos vídeos sobre esses jogos aí também. E é isso. Então, para quem acompanhou a gente até agora, como o Vitor já falou lá no começo, deixa o seu like aí, isso daí ajuda muito o canal a crescer. Se inscreva também, comenta aí o que vocês acham dessa nossa resenha, desse vídeo aí. E agradecemos muito pela presença de vocês aí e estar aí com nós aí em mais um vídeo. Então, muito obrigado a todos. Isso aí, galera, um abração aí. E a gente volta amanhã para concluir a rodada 9 do Campeonato Brasileiro. Falou? Um abração, galera. Obrigado pelo apoio, hein? Valeu, pessoal. Até o próximo.